Não é só a Covid-19 que pode matar as pessoas, ou não pode agravar a situação das pessoas. O que vem preocupando os profissionais de saúde também é as doenças crônicas. Muitos pacientes com diabetes, câncer e outras doenças crônicas interromperam ou nem sabem que possuem essas doenças crônicas, de repente, e não estão fazendo o tratamento, o que para os profissionais de saúde será um prejuízo muito grande. Vamos acompanhar na reportagem de Gorete Santos. O Piauí já tem mais de 34 mil casos confirmados de Covid-19. 992 pessoas morreram. Já são 4 meses de luta contra a doença. O prolongamento da pandemia também aponta para prejuízos à saúde de milhares de brasileiros com doenças crônicas que tiveram que parar o tratamento. Há essa questão de que você pode procurar o UBS, houve uma questão, por exemplo, de aumentar o prazo de receitas, validade de receitas médicas, mas isso é insuficiente para atender a demanda da população, principalmente dos casos novos que surgiram. A restrição do tempo de atendimento provocado pelo decreto municipal e a dificuldade de acesso a quem depende do SUS são algumas das barreiras que preocupam. Nós tentamos, através da telemedicina, por exemplo, no começo, dar assistência, que as pessoas não interrompessem seus tratamentos, suas medicações, mas não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, certamente, muitas pessoas, infelizmente, tiveram seus tratamentos paralisados por falta de acesso, a esses profissionais e principalmente no sistema público de saúde. Não há dados oficiais, mas estima-se que o atendimento a pacientes de doenças crônicas reduziu em mais de 50% aqui no estado do Piauí. E alguns fatores têm grande peso nisso. Um deles, parte dos próprios pacientes, que temem buscar atendimento e acabarem sendo contaminados pelo novo coronavírus. O outro é a restrição dos leitos de UTI destinados a doenças que não seja a Covid-19. Situação pior para quem sequer tinha iniciado o tratamento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Patologia, no Piauí, os diagnósticos de diferentes doenças reduziram em até 80% durante os meses de abril e maio, se comparados ao mesmo período do ano passado. Só em relação ao câncer, caiu de 180 para 58 nesses 2 meses. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, 7 em cada 10 procedimentos deixaram de ser realizados. Diretor de práticas médicas de um dos maiores hospitais do estado, Marcelo Martins, esclarece. A pandemia fez o hospital destinar 30 leitos de UTI só para a Covid-19, enquanto a disponibilidade para pacientes de todas as outras enfermidades caiu de 40 para 20. A descontinuidade do tratamento tem efeitos a longo prazo. O mais grave é o aumento em larga escala da mortalidade. A única possibilidade que nós teríamos de evitar um aumento do número de mortes no momento posterior seria fazer com que esses pacientes fossem muito rapidamente atendidos logo que possível. Tá aí, é preocupante, não é preocupante? Você vê, é aquela história, você tá fazendo, é como se fosse um jogo, né? Você faz apostas, suas fichas no tratamento ou você aposta suas fichas no isolamento? É um negócio muito complicado. E evidentemente que estou usando aqui essa figura do jogo de apostas, mas, na verdade, não é bem assim. Cada caso precisa ser analisado com muito cuidado. O fato é que isso preocupa as autoridades. As autoridades já projetam essas perdas a partir dos números do presente. Por exemplo, eu tenho aqui os números do diagnóstico em geral, não sei se nós temos essas informações para pôr na tela para as pessoas, não temos ainda, mas seria o seguinte. Em 2019... 8.775 pessoas diagnosticaram doenças aí no estado do Piauí. A Sociedade Brasileira de Patologia e do Hospital São Marcos fizeram um levantamento para doenças gerais. Então, no geral, 8.775 pessoas no ano passado, até nos meses de abril, maio e junho, foram no médico, descobriram a doença. Pegamos esses mesmos meses, no ano deste ano, abril, maio e junho, e descobrimos que só 2.119 pessoas foram lá para diagnosticar algum tipo de doença. O que é que significa dizer? Que você tem uma redução aqui de pelo menos 6.000 pessoas, 6.000 e um pouco mais, que não foram no médico, não procuraram saber como é que está o seu estado de saúde,
E aí, comparando, vamos considerando que mais ou menos a mesma quantidade vai todos os anos fazer essa busca. Quando especificamente falamos de câncer, a redução foi de 2019, 1.715 pessoas, ano passado, esse ano só 651 pessoas. Muita gente que está deixando de lado o tratamento de outras doenças por conta da Covid-19. Isso está preocupando os médicos, os patologistas estão preocupados com isso. Nós estamos com o doutor Jerônimo Júnior, que vai conversar agora conosco sobre esse quadro, sobre essa situação. Doutor Jerônimo, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí, para conversar conosco a respeito desses dados. O que esses números mostram para os patologistas, para os senhores, cientistas, estudiosos do assunto? Temos que nos preocupar e como resolver essa equação. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores. A gente vem acompanhando de perto o que está acontecendo no Brasil, né? Em outros estados, isso já vem sendo revelado de uma forma até semelhante ao que deparamos aqui. E nós, frente à Sociedade Brasileira de Patologia, Seção Piauí, decidimos ter uma noção do que está acontecendo aqui no nosso estado, porque vimos que os números em outros estados eram gritantes e muito preocupantes. Então, vejam bem, nós observamos mais especificamente nos casos de câncer, né, uma redução marcada, ou seja, comparando o ano de 2019, abril, maio e junho, com o ano agora da pandemia, nos mesmos meses, tivemos uma redução de 62% de pacientes que não foram diagnosticados, a redução do diagnóstico de câncer. Isso é um número preocupante, né? Logicamente que, como já salientado na matéria anterior, são vários os fatores que contribuíram para isso. Lá no início da pandemia, nos deparamos com uma situação que era nova para todo mundo, conhecíamos muito pouco da doença, havia uma informação dada geral, e isso foi repassado aos pacientes, de que eles deveriam permanecer em casa, cirurgias eletivas, consultas eletivas sendo suspensas, a todo um trabalho de conscientização da população para o isolamento, ficar em casa. Isso acarretou um medo que ainda hoje a gente percebe de forma marcada nos pacientes, um receio de procurar o serviço de saúde para os seus exames, né, exame de rotina, porque isso envolve não apenas os pacientes que já tinham alguma suspeita, mas os próprios exames de rastreamento, né, que são afetados também de uma forma geral. Bom, e aí o que fazer, doutor? O que você está querendo dizer na prática é que, se você comparar os números do ano passado com o desse ano, tem muita gente, entre aspas, que, como não procurou médico, tem a doença e às vezes nem sabe. Mas aí o que fazer? É melhor ir ao hospital, fazer a consulta e eventualmente correr riscos de combate à Covid ou de contrair a Covid, ou o melhor é ficar em casa e aguardar até que passe a pandemia? Essas doenças podem esperar? É uma boa pergunta, Joelson. Eu acho que aqui, Joelson, a gente tem três situações. A mais grave são os pacientes que estão deixando de ter o diagnóstico, tá? Esses pacientes, eu não diria aqui que a gente, de maneira nenhuma, a gente deve menosprezar a gravidade dessa pandemia que nós estamos vivendo. Mas não podemos esquecer também que existem outras doenças que concomitantemente acontecem naturalmente, que matam, se não até mais do que a Covid, né? Doenças cardiovasculares, os cânceres, enfim. Eu acho que, diante de toda uma situação que nós vivemos, houve um foco muito grande à Covid. Não estou aqui dizendo que não tenha sido necessário em dado momento, mas é hora de retomar. Já passou da hora da gente retomar o olhar a essas doenças que mensalmente matam muito. Olhar para essas doenças que mensalmente matam muito significa necessariamente ter o contato com os médicos? A telemedicina consegue suprir parte dessa demanda? Joelson, a gente tem um número de pacientes que não tiveram diagnóstico, eles vão ter que procurar o atendimento, o seu rastreio normal, né? É hora de retomar isso para que possa se fazer o diagnóstico. Isso aí tem que ser presencial. Nós temos, logicamente, os pacientes oncológicos que estão em tratamento. Esses, de maneira nenhuma, podem abandonar os seus tratamentos. Eles devem
procurar os seus serviços. Logicamente que todos os serviços de oncologia hoje já têm adotado o seu protocolo, as vias livres de Covid, como chamam, né? De forma que é possível o paciente tomando todos os cuidados necessários, já preconizados e bem divulgados, que ele tenha volte a procurar o seu atendimento em tratamento. E os pacientes, logicamente, que já tiveram tratamento oncológico e que estão no acompanhamento. Esses pacientes, sem dúvida nenhuma, eles podem ser beneficiados pela telemedicina, né? E a gente vê isso já em todo o Brasil, os pacientes pós-tratamento, no período de acompanhamento, sendo beneficiados. Mas há necessidade, principalmente de quem não tem o diagnóstico e de quem está em tratamento, que volte ao ambiente hospitalar. Doutor Jerônimo Júnior, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, patologista. Muito obrigado mesmo por ajudar aqui o telespectador a entender um pouco dessa situação provocada pela Covid e a complicação em outros casos de saúde. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Prazer, Joelson. Prazer é todo nosso, doutor Jerônimo.